Glória a Deus. A mensagem dessa noite tem por tema junto ao trono de Deus. Junto ao trono de Deus, palavra maravilhosa que está em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Vou bem calmo hoje, porque eu quero falar não só ao seu coração, mas falar ao seu entendimento nessa noite, amém? Então me acompanhe nessa caminhada junto de Deus. A palavra diz que Enoque caminhava com Deus. Eu às vezes me sinto assim, mesmo dentro do ônibus, aquele ônibus é coisa, eu falo, Deus está aqui, né? E aí o Espírito Santo fala para mim, não está murmurando, então não murmure. Diz assim a palavra, Hebreus 10, 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Espírito Santo, querido Deus, eu peço a Ti que esta noite seja uma noite que nos inspire, que nos ensine acerca da Tua palavra, Senhor. Eu peço, Senhor, que o nosso coração seja fortificado, que não haja nenhum espírito contrário, mas que o Teu amor no nosso coração. Amém. Irmãos, Deus é Deus bem próximo. Deus é Deus bem próximo de cada um de nós. Eu não sei a substância de Deus e quem sou eu para dizer exatamente o que Deus é. Nenhum de nós tem essa capacidade e sequer não sei se há coisa criada no universo capaz de traduzir aquilo que Deus é. Nós temos mistérios e mistérios e coisas que a gente tem por certo na nossa vida não são tão certas, né? Estava lendo alguma coisa sobre a visão, né? Como que a mente, ela constrói o ambiente e a vista, ela tem movimentos que, de tal maneira que o que eu estou vendo é uma construção mental poderosíssima, fantásticas que a gente vai vendo e vai aprendendo. A questão científica me ensina cada vez mais uma linguagem que é quase que inalcançável por mim, porque são coisas maravilhosas que eu não consigo compreender. E eu sei que, embora o meu entendimento às vezes não alcance, Deus é um Deus de perto, um Deus que fala o meu nome, um Deus que me conhece, amém? E lendo essa passagem me trouxe exatamente uma questão muito importante, porque é um convite para que você entre com intrepidez no Santo dos Santos, quer dizer, na parte mais santa, no Santíssimo, que você se apresente ali. Então, por que esse convite é feito para que eu me aproxime do Santo dos Santos? Porque quando eu pego o livro de Gênesis 8:11, em Gênesis 11 a palavra diz que Deus andava no jardim pela viração do dia. Deus criou um jardim para o homem.
Deus criou um jardim para todas as criaturas. E essa palavra, ela me traz à imaginação coisas maravilhosas. Eu não sei como era esse jardim, mas eu sei uma coisa muito importante. Neste lugar Deus estava. Amém? Neste lugar Deus estava perto, Deus estava próximo, porque demonstra um desejo de Deus. Deus não é um Deus de altares distantes. Toda vez que você abre a Bíblia, o salmista, você vai encontrar o salmista falando que Deus se inclinou, Deus se aproximou, chegou perto. Mas de que maneira? Eu não sei qual é a substância de Deus. É mais ou menos como eu olhar um espaço e falar, existe ar aqui, mas eu não posso tocar, não posso ver, mas esse ar se manifesta quando ele se movimenta. Então é pelo movimento de Deus que eu vou compreendendo quem é Deus, amém? É pelo mover do vento que eu entendo o que é que acontece com o ar. Então, a gente conhece Deus pela manifestação de Deus junto da gente. Que é uma coisa interessante. Wesley, que bom rever você, meu irmão. Que é uma coisa interessante, você pode olhar e falar assim, Deus está aqui. E de fato Ele está aqui. Deus está ali na rua, de fato está na rua. Mas Deus só se manifesta para aqueles que têm fé. A fé é a chave que me dá entendimento da presença de Deus. Você pode estar onde Deus está, mas Deus não se manifestar para você. Então isso é muito importante, perceber que Deus tem ânsias de estar próximo do homem. O pecado nos colocou distantes. Quando você lê Isaías 59, você vê que o profeta está dizendo exatamente isso, que não é Deus que não possa curar, nem possa ministrar ao nosso coração. São os nossos pecados que fazem divisão entre nós e Deus. E de fato, não é Deus que não nos busca, somos nós que deixamos muitas vezes de buscar a Deus. Somos nós que deixamos as coisas acontecerem. E o pastor traz às vezes essa angústia no coração, né? Coisas que você vê que seriam necessárias para as pessoas não fazem. Buscar a presença do Altíssimo, né? Então, quando você pega o livro de Gênesis, você percebe que Deus queria estar perto do homem, queria estar perto dos seus filhos. Ele quer estar perto de cada um de nós. Deus não diz não a uma resposta do homem, ao clamor do homem. Então, é bonito você perceber isso. Em Êxodo 25, 8, considerando que o pecado nos afastou daquele jardim preparado por Deus, nós saímos daquele jardim, perdemos aquele jardim. Em Êxodo 25, 8, a palavra diz assim, que Deus dá uma ordem para que nós pudéssemos fazer para Ele um santuário. E através desse santuário, Ele habitaria junto de nós. Está lá, Êxodo 25, 8. E farão para mim um santuário e habitarei no meio deles. Esse é o desejo de Deus. Como o povo de Israel era um povo nômade, o que aconteceu? Deus não podia construir para si, e nem desejava, um lugar que ficasse distante daquele povo. Então Deus ordena a construção de um tabernáculo, amém? E no tabernáculo ficava ali a arca da aliança de Deus, né? A palavra arca quer dizer exatamente aquilo que guarda, e tabernáculo quer dizer o quê? Tenda, né? E esse lugar, esse tabernáculo, ele tinha 3 sequências de lugares diferentes. Eu não sei se era possível colocar aí tabernáculo, é capaz de vir alguma imagem para a gente projetar aqui, né? Só, graças a Deus, a gente tem essa internet. Tinha o átrio exterior, né? No átrio exterior ficava o altar do holocausto, né? E tinha uma bacia, onde os sacerdotes lavavam os pés e as mãos, simbolizando uma purificação, lavavam com água. Nós sempre falamos isso, que o judeu, ele tem na água elemento de purificação, o cristão tem no sangue
elemento de purificação. Quando você compreende isso, você também passa a compreender a palavra que acontece em Caná. Né? O milagre que acontece em Caná, na verdade, ele é simbólico dessa transformação. Aquilo que purificava antes não purifica mais. O que purifica o homem de todo o pecado é o sangue de Jesus. Tendo Jesus morrido por nós, o sangue de Jesus nos justificou. Justos fomos transformados, né, por causa do sangue de Jesus. Tinha o átrio exterior, dentro então do tabernáculo, depois vinha o santo lugar, com o altar do incenso, onde você, na verdade, queimava o incenso para levar exatamente os seus pedidos ao céu, a mesa dos pães da proposição, né, que ficava à direita, né? Ali eles colocavam 12 pães. Você vai lembrar dos pães da proposição pela figura de Davi. Quando você pega e lê em Samuel, você vai ver que Davi o povo de Davi estava com fome, ele comeu desse pão da proposição que estava sendo substituído pelo sacerdote. E um candelabro de ouro, né, à esquerda da entrada com 7 hastes, era diariamente enchido com o melhor azeite pelos sacerdotes para que ele nunca se apagasse. E a parte principal, que era o Santo dos Santos. Né? No Santo dos Santos ficava a Arca da Aliança. Eu sempre achei que o véu do templo era simplesmente um tecido, não era, não achou não? Isso, mas ali você está vendo ali isso, glória a Deus, você está vendo uma imagem do tabernáculo, mas eu queria, se você conseguisse, Priscila, uma imagem global, porque essa parte aí é o lugar santo, pudesse, tem uma outra imagem, eu vi várias, é porque eu esqueci de trazer. E ali dentro ficava a Arca da Aliança. Simbolizava a presença de Deus e carregava as tábuas da lei, os 10 mandamentos, a vara de Arão, que floresceu, e o pote de maná. Ficavam dentro da arca. E Deus falava através daquela arca. Só quem podia entrar ali era o sacerdote. Quando você lê algumas cenas que são emblemáticas sobre a profecia de João Batista, acontece exatamente ali dentro. Eles queimavam incenso para que a pessoa não pudesse se ver, né? Para que você pudesse sumir na presença de Deus. O que valia mais era a presença de... Não é a imagem, pode deixar então. E o propiciatório, que era a tampa da arca, onde ficavam os 2 querubins. Quando você percebe essa construção, você percebe que ela foi construída para que pudessem levar de lugar em lugar. Para onde fossem os filhos de Deus, iria o tabernáculo. Eles construíam e a tribo de Levi tomava conta. Ela era responsável por todo o trabalho. Mais ou menos assim, né? Você tem lá o lugar santo, logo... A imagem eu acho que deu uma... Lá em cima você vê melhor, está vendo como está cercadinho? Né? Ali, isso tudo ali, na verdade, faz parte do tabernáculo. Entrar ali fazia parte, ali era a porta. Né? Eu não sei, lá em casa eu achei assim um monte. Vocês colocaram no Google? O Google daqui está... Então, irmãos, o que a gente percebe é o seguinte: Deus queria estar junto do seu povo. E de que maneira ele arranjou isso? Da arca. A arca simbolizava o poder de Deus caminhando junto com o seu povo. Ela sempre ia à frente. Deus estava se aproximando do homem. E aí, quando você percebe, Davi fez uma obra grandiosa para si, um palácio, uma coisa fantástica. E aí já no final dos seus dias ele fala assim: puxa, eu construí uma casa para mim, mas não construí uma casa para meu Deus. Não construí. Eu vou construir então um templo maravilhoso para Deus. Até então não se tinha noção de templo, mas de tabernáculo. Por quê? Porque o povo era nômade.
Mas Davi, estabelecendo o povo de Israel na Palestina, ele queria construir um templo que fosse majestoso. E Deus fala para ele assim: você não vai construir o templo, quem vai construir o templo vai ser seu filho. E aí Deus justifica: porque você tem as mãos sujas de sangue. Não é você que vai fazer, não é você que decide isso. Quem decide sou eu, né? E a reconstrução e a construção do templo se dá por Salomão, uma coisa grandiosa, mas a estrutura é a mesma. Você continua tendo exatamente o Santo dos Santos, o lugar ali onde as pessoas podiam ficar lá fora, mas ali dentro, o candelabro está aqui. Agora sim, perfeito, maravilhoso. Acharam o Google lá de casa aí, né? Então você vê que lá fora o exército de Israel, aqui cercando os alambrados você tem os levitas. Todos esses que estão lá dentro são levitas. E a gente confunde o levita como aquele que cuida da música. O que você é? Eu sou levita. Não, levita não é só o músico. Levita é aquele que cuida da adoração do templo do Senhor. Amém? Então, esse templo foi criado, irmãos, e somente o sumo sacerdote podia entrar ali. Zacarias entrou uma vez. Era muito raro você chegar, porque era algo tão extraordinário que você, na verdade, se sentia temeroso de se aproximar dali, né? Então, o que acontecia? O sacerdote entrava, adorava ao Senhor, e todos os sacrifícios eram externos, mas Deus estava ali. Deus estava ali. Irmãos, e há uma cena tremenda que vincula o Novo Testamento ao Antigo Testamento. Presta atenção. Quando Jesus está na cruz, ele olha para o céu e ele fala assim: Pai, está tudo consumado. Quando ele fala isso, a terra treme, todas as coisas, a luz, ela é amortecida, e o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eu sempre achei que esse véu do templo fosse uma coisa fininha, não é. Era uma coisa grossa, muito grossa. E para se rasgar era uma coisa extraordinária. Mas essa cena me ensina algo tremendo. Exatamente ali se estava dando a ligação entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você não se aproximava de Deus. No Antigo Testamento, o véu separava a arca daqueles que queriam adorar o Senhor. Mas a partir de Jesus, as portas são abertas. A partir de Jesus, você passa a ter acesso. Então, Jesus estabelece uma nova forma de adorar ao Senhor, né? Jesus passa a apresentar exatamente aquilo que Deus desejava. Tudo que é profetizado em torno de Jesus em Isaías tem a ver exatamente com isso. Qual é a profecia com relação a Jesus? Que ele seria conhecido como Emanuel, Deus conosco. Deus queria cada vez estar próximo de nós e desejou tanto estar próximo de nós que se tornou como se fosse um de nós, como se fosse um filho do homem. Por aí você vê, por exemplo, nas profecias do Antigo Testamento, que usam a expressão em Daniel, o filho do homem, que Jesus atribui a si mesmo. Então a ligação do Antigo e do Novo Testamento se estabelece através de Jesus. Mas presta atenção, porque quando você abre a palavra de Deus em João capítulo 4, João capítulo 4, você vai encontrar Jesus conversando com uma samaritana. E no versículo 20, João capítulo 4, versículo 20, diz assim: nossos pais adoravam neste monte, Geriazim. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar.
A samaritana está falando para Jesus o seguinte: olha, nós samaritanos adoramos a Deus no Monte Gerizim. Vocês que são judeus adoram o Senhor no templo em Jerusalém. Aí Jesus fala algo para ela que naquele tempo não fazia sentido. Diz assim: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, presta atenção, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha o que Jesus está falando. Vem a hora, e vem a hora futuro, e ela já chegou, é presente, porque para Deus não existe passado, presente ou futuro. Jesus está falando, eu sou aquele que é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, não mais no templo, né? Mas em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Presta atenção que é a única vez que você vai encontrar Deus procurando alguma coisa. Deus está procurando, não é adoração. Deus não está procurando adoração, Deus está procurando, segundo Jesus, adoradores. Deus não está procurando a forma, Deus está procurando o conteúdo. Deus não está procurando o templo, Deus não está procurando a arca, Deus está procurando os adoradores, porque Ele quer fazer uma obra de transformação dentro do ser humano, dentro de você, e é espiritual, e isso transforma aquela visão. Por isso que quando Jesus morre, quando Jesus ele dá por concluído o plano de salvação de Deus, ele fala, Pai, está tudo consumado. Naquele instante, o véu do templo se rasga de alto a baixo, porque vem do céu a ordem que lá no Salmo você vai encontrar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, ou seja, vai entrar o Rei da Glória, então todas as portas sejam abertas, o céu é agora acesso para o homem está retornando, e retornando através do sangue de Jesus. Por isso que você vai encontrar hoje na leitura, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Que Santo dos Santos é esse? É o lugar onde Deus está. Já não é mais um lugar físico. É o lugar onde Deus está, com intrepidez pelo sangue de Jesus. Ninguém se aproxima de Deus se não for pelo sangue de Jesus. E aí Jesus vai falar uma coisa maravilhosa, tremenda. Abre a sua Bíblia em João 14:6. Queria que alguém lesse para mim. Você pode colocar de novo o tabernáculo? Põe o tabernáculo, que a gente vai precisar dele agora, aquela visão geral. Não, aí, isso, perfeito. Presta atenção agora, porque você vai precisar entender isso aí. João 14:6, a palavra diz assim, Jesus vira e fala assim, fala comigo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Amém. Primeira coisa que eu observo, Jesus fala eu identifica esse eu não apenas como pronome, mas como aquele que é. Jesus está se identificando aqui, eu sou o Senhor, e eu sou. Agora presta atenção, na verdade, essas palavras eram familiares para os judeus, para a gente não é. Quando você ouve, lê essa palavra, você fala assim, normal, eu sou o caminho, a verdade. Não. Então presta atenção, na verdade essas palavras eram familiares aos judeus, pois Deus, quando se apresentou a Abraão, diz assim, eu sou. Então Jesus pega e fala assim, eu sou. Agora, ele fala, o caminho, esse caminho, ele fica, o judeu interpreta esse nome caminho como isso aqui, ó. Está vendo? Isso aqui era chamado, é o portão de entrada. O judeu conhecia a entrada do tabernáculo como caminho. Caminho. Então Jesus fala assim, eu sou o caminho,
ali onde ficava exatamente o lugar do sacrifício, onde se derramava o sangue, a verdade, e lá dentro, onde você na verdade tinha a presença viva do Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, tudo isso que vocês conheciam como sombra no Antigo Testamento se realiza em mim. Por isso que o judeu, quando lê essa frase, ele tem mais entendimento que o cristão. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele completa, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, já não adianta mais buscar a arca. Já não adianta mais, mudou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E isso muda o quê? Muda que hoje eu tenho, na verdade, no meu coração, a palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprados por um grande preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nós temos hoje que o tabernáculo vive em nós, Deus vive em